Eu estava descendo as escadas daquele prédio percebendo como ele era um apartamento, mas isso não era importante por enquanto, já que eu simplesmente estava tentando descer esse maldito prédio, mas tento uma grande dificuldade por conta da minha costela. Aquilo realmente está doendo pra caralho. Eu já caí de algumas maneiras feias na minha outra vida, mas nenhuma foi tão forte quanto a que eu tive no teto ao me destransformar. Cada passo que eu tava dando descendo aquelas malditas escadas estava fazendo como se minhas costelas estivessem perfurando meus pulmões. Doía demais. Doía ao ponto de eu simplesmente grunhir e desistir de andar para ficar sentado nas escadas do lugar com a mão na costela, aonde estava sentindo aquela dor. Sinceramente, eu realmente acho que tinha quebrado alguma coisa. Eu bato tão forte no chão que agora não duvido de nada, mas me deitar naquelas escadas me fez suspirar um pouco aliviado. Afinal, pelo menos agora, não tava sentindo tanta dor. Maldição, porque vocês tinham que aparecer logo no momento onde eu tava aproveitando o meu momento de voar. Porra! Eu bato meu punho no chão da escada pela raiva que tava sentindo. Eu simplesmente levanto o meu braço aonde continha o Omnitrix, vendo como ele ainda estava em modo de recarga, estando com uma coloração vermelha, me fazendo suspirar de decepção. Mas também o que eu poderia fazer? É nesses momentos que você percebe que você tinha que ter pensado mais nas coisas ao invés de simplesmente usar o Omnitrix para sair voando por aí sem se lembrar que ele ainda tinha tempo limite. Se o Omnitrix estivesse descarregando enquanto eu ainda estava voando no céu. Dando outro suspiro, continuava deitado naquelas escadas, apenas relaxando para amenizar a dor das minhas costelas. Você realmente só pensa na merda depois de já ter feito ela. É foda. Depois de alguns segundos de ficar deitado naquelas escadas, meu corpo finalmente parou de doer, apesar de ser apenas um pouco. Mas mesmo assim a dor agora era suportável. Não doía tanto quando eu andava. Não sei se é por conta do meu novo corpo, já que o Draken realmente é um tanque na Toman que aguenta muita porrada e pode se recuperar ou lutar mesmo ferido. Claro, se for em questão de aguentar porrada, nenhum personagem de Tokyo Revengers se compara com o histórico do Takemichi, que desde o começo até o fim do manga sempre apanhou para todos os personagens. Que mesmo assim ainda conseguia se levantar mesmo que a cara do maluco fosse estourada na base da porrada. Sinceramente, aquela resistência e vigor do Takemichi era algo admirável, mas também muito espetacular o quanto uma pessoa conseguia aguentar porrada na cara, mesmo assim se levantar e continuar lutando. Eu comecei a passar por algumas pessoas que também estavam subindo o prédio ou estavam andando por ele. Claro, afinal aquele prédio também era um apartamento. O mais curioso é que eu percebi quando estava no meu caminho era que as pessoas que eu passava olhavam para mim com olhos confusos, até um pouco assustados, outros até mesmo com curiosidade. Só que a maior parte dessas miradas não era tanto pelo meu tamanho, que devido a sério corpo do Draken, o personagem mais alto da Toman, que tinha uma altura de no mínimo 2 metros de altura, se bem que também era por isso, não era tão comum você ver pessoas ainda mais adolescentes com uma altura de mais de 2 metros por aí, pelo menos não em Paris. Mas o maior motivo das miradas eram na minha cabeça raspada, onde se encontrava uma grande icônica tatuagem de dragão que quase chegava à minha nuca. Ainda o cabelo era enrolado numa trança de cavalo. Para algumas pessoas poderia até mesmo achar a pessoa normal. Para essas pessoas que já estavam um pouco acontecesse uma pessoa alta com cara de mal que tinha uma grande tatuagem na cabeça, com certeza era uma pequena faísca que poderia resultar no surgimento de um novo Akuma que poderia causar mais danos na cidade. Eu sinceramente não culpo essas pessoas por terem esse medo, mas eu também não ligo. Afinal, não sou um herói tampouco vou dizer que sou uma boa pessoa, porque eu não sou. Eu sou alguém egoísta que só se importa consigo mesmo não liga para os outros. Eu paro por um momento de caminhar para levantar minhas sobrancelhas. Desde quando eu tinha esse tipo de pensamentos? Será que eu sempre fui assim só estava reprimindo meus desejos porque simplesmente não tinha poder para dizer o que eu sempre quis simplesmente deixei esses pensamentos no fundo da minha alma? Mas agora, olhando para o Omnitrix que ainda estava em modo de recarga, seria por causa que agora que eu sei que eu tenho poder para dizer fazer o que eu quiser, eu aos poucos estou deixando meus pensamentos e desejos que eu sempre reprimia voltar pouco a pouco.
Eu nego com a cabeça. É continuar, afinal só faltava uma última escada para chegar na saída desse prédio. Talvez fosse esse um motivo, ou talvez outra coisa. Mas com o que aconteceu mais cedo eu descobri uma coisa. Eu poderia ter perdido a luta. Ao mesmo tempo poderia ter morrido se minha transformação não tivesse terminado em um prédio que eu pudesse aterrissar. Eu não estava pensando direito nesses momentos. Eu simplesmente fui descuidado e arrogante. Talvez a sensação de finalmente ter poder estar ofuscando minha razão me fazendo agir por impulso não por razão. Então acho que sim, eu realmente tenho esses pensamentos, mas reprimo ele por conta da falta de poder que agora com o Omnitrix os sentimentos que as transformações dão ao portador. Eu estou deixando meus desejos finalmente saírem. Isso é bom e mal ao mesmo tempo. Eu finalmente saí do prédio, pelo menos agora andando de maneira normal, enquanto colocava minhas mãos nos bolsos, sentindo alguma coisa nele, vendo que era um celular. Eu não lembrava dele ter estado todo esse tempo no meu bolso. Eu acredito que além da televisão que tem naquela casa, eu realmente não vi nenhum computador ou celular na casa. Eu olho para o celular com uma sobrancelha levantada para ver como nele chegava uma mensagem de que não tinha um número. Ao invés disso tinha um nome que, ao ver, eu abri rapidamente os olhos. Morgan Freeman. Eu rapidamente abro a mensagem, vendo que era uma simples mensagem dizendo: bem-vindo à sua nova vida. Vejo que você teve um pequeno acidente com o tempo de transformação. Tome cuidado da próxima vez, Draken. Assinado, Morgan Freeman. Eu apenas nego com a cabeça com essa mensagem. Eu não iria perguntar como ele sabia sobre o que tinha acontecido, porque a resposta era óbvia demais. Eu simplesmente olhei mais um pouco, vendo que a geleia as músicas pelos menos tinham minhas coisas como no meu celular do outro mundo. Eu suspiro de alívio por pelo menos ter as minhas coisas importantes, como algumas imagens as músicas que eu salvei e que eu adoro escutar. Mas eu só guardei o celular no meu bolso. Bom, eu ainda continuo sendo um brasileiro, então o medo de ser assaltado perder o celular faz parte de mim, além de ser uma precaução. Eu simplesmente continuei andando por uma direção aleatória. Eu não sabia nada sobre as ruas de Paris. Simplesmente estava andando para esperar o tempo de recarga do Omnitrix para poder me transformar e encontrar melhor meu apartamento. Mas enquanto eu estava andando pelas ruas de Paris, nós podemos ver como entre os prédios de Paris se encontrava nossos dois heróis de Paris, que ainda estavam um pouco machucados, mas que o mais destacado deles eram que enquanto pulavam de prédio em prédio, olhando para todos os lados, enquanto tentavam com tudo que tinha para encontrar o grande dinossauro voador, que tinha fugido deles depois da luta. Mas até agora os dois não tinham conseguido achar nada do grande dinossauro. O que estava deixando eles ainda mais preocupados eram que eles já estavam sentindo como o tempo de transformação dos dois estavam acabando. Daqui a pouco tinham que voltar a ser quem eram. Achou alguma coisa? Nada, Milady. É como se aquela coisa tivesse desaparecido no nada. Mas que droga. O nosso tempo tá acabando. Aquele Akuma ainda tá por aí fazendo sei lá o que. Katnoir, mesmo que parecendo indiferente, calmo nessa situação. Ele estava assim como Ladybug. Estava realmente preocupado. Já sabia que não tinha muito tempo de transformação também. Não tinha nada que eles pudessem fazer além de continuar procurando. Eles já fizeram isso. Andam por debaixo da máscara. Estava bastante nervoso, porque ele ainda tinha que voltar para sua sessão de fotos para continuar com a sua mentira de que tinha ido para o banheiro. Que ainda tinha que estar lá para que seu segurança não se preocupasse por ele. Mas Katnoir não sabia que Ladybug, ou nesse caso Marinette, a garota que era a heroína Ladybug, também tinha um compromisso. Que tinha que mentir para estar na forma de Ladybug. Que ela também tinha que voltar rápido para seus afazeres, cuidando da pequena com sua amiga para não preocupar ela. Mas devido à aparição do grande Akuma com aparência de dinossauro, ela teve que se transformar em Ladybug. Katnoir dá um suspiro para dizer, tocando no ombro de Ladybug, fazendo a mesma olhar para ele com preocupação, mas também se perguntando se ele tinha algum plano. Milady, vamos fazer o seguinte: o Akuma não está fazendo nada. Minha maior suposição é que ele tenha saído da forma Akuma, ou que o objetivo dele é outra coisa. Mas a questão é que a gente não tem muito tempo. Minha opinião é que a gente se destransforme e volte para o que a gente estava fazendo à espera pela aparição dele para voltar à ação.
Ladybug ouve como tanto o anel do Katnoir como seus próprios brincos estavam apitando, indicando que o tempo de transformação deles estavam chegando no fim. Isso fez Ladybug dar um suspiro de frustração ao ver que realmente não tinham outra opção além de esperar o tempo de recarga para continuar a patrulha para procurar o Akuma dinossauro. Ela olha para Katnoir para acenar com a cabeça, dizer com uma voz de mando: ok, vamos fazer do seu jeito. Eu vou para aquele lado porque ainda tenho assuntos tratar, mas até lá espero que você não fique de gracinha porque ainda temos que patrulhar quando o tempo de recarga terminar. Você ouviu bem? Katnoir simplesmente riu um pouco divertido, acenando com a cabeça dizendo: claro, Milady, tudo entendido. Com isso, Ladybug rapidamente correu em uma direção, se perdendo entre os prédios, enquanto usava seu ioiô para se locomover entre os mesmos. Enquanto Katnoir simplesmente pulava em um beco. Em alguns segundos, seu traje de Katnoir começou a vaporizar em cinzas verdes pelo ar, enquanto novamente ele voltava a ser Andrian, o garoto propaganda. Enquanto do seu anel saia seu Kiami, um pequeno com a aparência de um gato, que bocejava um pouco cansado para dizer, olhando para Andrian com expressão seria: acho bom você me dar meu queijo que eu tô morrendo de fome agora. Andrian simplesmente negou com a cabeça com um pequeno sorriso para dizer, fazendo o pequeno Kimi entra dentro da sua roupa. Não se preocupa, Plago, eu tenho seus queijos guardados na minha mochila. Só vamos voltar rápido pro lugar das fotos rapidamente. Não quero que se preocupem por minha saída repentina. Param mesmo rapidamente sair correndo do beco em direção à praça onde o mesmo estava em algumas sessões de fotos. Tempo depois se dava para ver como Marinette estava chegando novamente na praça, onde antes ela estava com a Lia e Manó, mas dessa vez ela tinha trazido uma pequena caixa de doces, como tinha prometido para a pequena Manó, mesmo que a mesma estivesse realmente com um pouco de raiva por não ter derrotado a Akuma de antes. Ela agora só queria que seja lá o que tiver acontecido com ele para ele desaparecer, que pelo menos continuasse assim por um tempo, enquanto ele aproveita o tempo que tem com sua amiga com a pequena Manó. Ao chegar no lugar que era um carrossel, aonde estavam brincando Manó ali, a Marinette rapidamente foi recebida com um abraço da pequena Manó, enquanto se desculpava por ter chegado um pouco tarde inventando uma pequena desculpa de que tinha sido por conta de um Akuma que estava voando pela cidade. Por isso teve que ir pelo caminho mais longo. A desculpa fez sua amiga acreditar bem rápido, afinal a mesma tinha visto o Akuma voador indo na mesma direção que a Marinette tinha visto ele, então era realmente plausível. Manó estava pulando de tinha levado os doces que prometeu para ela. A mesma simplesmente sorriu, bastante divertida com a situação, para entregar para a pequena Manó a caixa que tinha bastante doces. Vários eram de chocolate, mas claro, tinha algumas variedades de sabores. Enquanto Manó aproveitava sentada num banco, comendo seus doces, Marinette e Lia ficaram numa árvore atrás do banco, onde estava Manó, enquanto as duas conversavam de coisas triviais. Ao mesmo tempo vigilavam Manó para que a mesma não sumisse do nada. Enquanto as duas estavam na sua conversação, Andrian simplesmente estava no seu lugar, comendo o croissant que o mesmo tinha pedido para seu guarda-costa com anterioridade. Por sorte, quando chegou no lugar, o seu guarda-costa tinha acabado de chegar também, o que não ocasionou tantos problemas como ele imaginou. Simplesmente estava bastante agradecido com isso. Adrian limpando sua boca com uma guardanapo, afinal mesmo estando realmente com fome depois de uma batalha com um Akuma e depois de receber uma grande queimadura depois de receber um tiro a queima-roupa de um Akuma, ele realmente estava com fome, mas mesmo assim ele tinha sido educado nessa condição. Ele não se esqueceu dos seus modos. Andrian simplesmente se levantou e foi para sua posição, aonde estava antes de ir se transformar em Katnoir. Mas antes mesmo que pudesse recomeçar com a sessão de fotos, algo que nenhum dos dois esperava aconteceu. Uma forte ventania começou a soprar pelo lugar, um vento tão forte frio que o fato de só respirar perto desse ar parecia que ele poderia congelar seus pulmões. As pessoas eram arremessadas para longe por conta do vento. As paredes, as árvores e principalmente o chão eram congelados por conta desse vento frio. Marinette, assim como sua amiga Lia, eram envoltas pelo forte vento, fazendo as mesmas ficarem presas do lado de dentro, cercadas por umas grossas paredes de puro gelo que separava as das de Manó, que tinha ficado do lado de fora.
fora, deixando as duas muito surpresas. A Manoque ficava do lado de fora, muito apavorada, tocando a parede de gelo, vendo suas amigas presas dentro daquele lugar. Mas não eram somente eles, já que algumas pessoas que estavam brincando no carrossel que estava naquela praça também foi envolto em congelamento dele, além dos arredores, deixando umas poucas pessoas que ainda estavam no carrossel presos dentro daquela prisão de gelo. Os que realmente não foram completamente afetados por aquela forte vento foi Adrian, seu segurança, além do fotógrafo, mas esse último foi empurrado pelo forte vento, enquanto Adrian era fortemente por seu segurança, que estava fortemente se segurando para que seu protegido não sofresse nenhum dano ou fosse levado pelo vento. Mas os mais surpresos do lugar eram Adrian e a Marinette, que mesmo presa dentro da cúpula de gelo ainda conseguia ver o responsável por tal desastre. O que viram deixaram eles incrivelmente surpresos, acima de tudo muito confusos. Uma garota que flutuava com um guarda-chuva de cor roxa com preto, enquanto suas vestimentas eram da mesma cor, enquanto seu cabelo era roxo com vários detalhes brancos, enquanto tinha uma máscara facial preta, enquanto tinha uma expressão de orgulho pelo que fez. Essa pessoa sem dúvida era um Akuma, mas como era possível se já tinham visto um Akuma voando pela cidade de onde tinha saído esses? Esses eram os constantes pensamentos que Andrea e Marinette tinha por ver em Tormenta, uma Akuma que estava causando caos pela cidade. Mas o que frustrava imensamente os dois era que ambos não podiam transformar, porque já tinha feito com outro Akuma com aparência de dinossauro, e Marinette não poderia fazer nada por estar presa dentro daquela cúpula de gelo. E ela não poderia se transformar principalmente por não poder, mas o motivo era que se fizesse isso revelaria sua identidade para Leia. E Marinette não queria fazer isso, pelo menos não pelo momento, fazendo seu cérebro trabalhar a milhão para sair dessa situação, tendo somente que ter fé de que Katnoir poderia resolver a situação, mas o mesmo não tinha muitas opções, já que estaria sendo levado para a limusine do segurança que tentaria proteger Andrian, que o mesmo não tinha força para sair do forte agarre do seu segurança. Também assim como Marinette, o mesmo não podia se transformar por não ter carregado por causa do seu segurança. Olá, telespectadores. Aqui é a garota do tempo para o primeiro dia do verão. Parece que a mãe natureza mudou seus planos. As férias de verão estão oficialmente acabadas. Uma céu negro que era coberta por nuvens carregados com vestidas fortes e geladas, que à simples vista estava nevando fortemente, deixando os carros serem derrubados pelos ventos, enquanto o chão e as paredes eram cobertor por uma perceptível cortina de gelo. A cidade estava um caos depois que Tormenta começou sua estreia, transformando a ensolarada Paris em cidade nevada, já que agora não tinha mais os heróis de Paris para deter essa ameaça. Ela tinha livre acesso para fazer o que quiser pela cidade. As pessoas estavam correndo e tentando se refugiar em suas casas, enquanto outras simplesmente entravam em prédios, ou até mesmo se refugiando em lojas, enquanto outras que eram mais azaradas ficavam presos dentro dos carros, ou os que tinham mais azar que ficavam presos dentro de cúpulas de gelo, ou que eram congelados diretamente pelos fortes ventos que trazia os poderes de Tormenta. Mas mesmo no meio de todo esse caos, medo que as pessoas estavam sentindo, se dava para ver uma pessoa que estava sentado em uma loja, enquanto ele estava comendo um pedaço de bolo, enquanto ao seu lado estava uma caneca com o que parecia ser chocolate. Estava bastante quente, saindo vapor da caneca. Essa pessoa era alta e tinha os lados da cabeça raspada, mostrando uma grande tatuagem de dragão em sua cabeça. Essa pessoa era sem dúvida nosso protagonista, que estava simplesmente sentado olhando seu celular, enquanto o mundo lá fora parecia não importar para ele. Ele estava numa cafeteria vazia que tinha sido evacuada devido ao ataque de Tormenta, mas eu fui o único que ficou no lugar. O motivo era simplesmente porque eu ainda não tinha terminado de comer, mas também porque eu não ligava para o que estava acontecendo lá fora. Afinal, esse mundo não era meu, os problemas dele não são meus. O que foi? Achou que eu iria ativar meu Omnitrix agora e iria enfrentar a vilã Tormenta como um super-herói que chega para salvar o dia, como nos quadrinhos ou em história de fantasia?
Então sinto muito te decepcionar, mas você deveria saber que desde o começo dessa história eu deixei bem claro que não vou ser um herói porque essa cidade já tem seus próprios heróis. Eu não sou como eles que chegam para salvar o dia com um sorriso radiante, tomando todo o peso da cidade nas minhas costas. Principalmente por mais que isso seja realmente admirável para os heróis que eu conheço, eu não sou assim. Eu não sou um santo ou alguém com um coração de ouro. Eu sou uma pessoa com a arma mais poderosa do universo que cresceu em seu mundo anterior, vendo como realmente é um mundo que vivemos. Eu realmente já quis alguma vez na minha vida me tornar um herói da justiça admirado por todos como era o Superman, mas depois de entender como realmente tudo funciona, eu deixei esse sonho infantil de lado. Não tem por que eu salvar essas pessoas, eu tampouco me sentiria culpado. Afinal, essas pessoas simplesmente não são nem do meu mundo enrolado porque eu deveria ajudar elas se elas já têm seus pulsos, vendo como já fazia um tempo que o Omnitrix já tinha se recarregado, mas que eu não o tinha usado por não achar necessário pelo momento. Eu tomo um gole do chocolate quente, sentindo como um ardor válido enchia meu estômago, que era realmente gratificante sentir essa sensação cálida no meu estômago enquanto o ambiente frio dava um ambiente adequado para meu chocolate quente. Isso estava realmente bom, mesmo com todos os ventos ou sons de carros sendo empurrados ou pessoas gritando. Isso pouco estava fazendo efeito porque eu não iria fazer nada porque, como eu já disse antes, não sou um herói. Essa cidade não é minha. Os problemas desse lugar não são meus problemas. Um forte vento foi tão forte que quebrou o vidro atrás de mim, fazendo os cacos de vidros serem disparados pelo lugar, fazendo com que alguns desses cacos de vidro quebrem a caneca onde estava meu chocolate quente, derramando ele completamente, enquanto o forte vento congelava o líquido, mas não sendo o único desastre que tinha ocorrido por conta dos destroços, já que ao tentar pegar um pedaço de bolo com a minha colher, se vi como o bolo estava tão duro que parecia uma pedra, de tão congelado que estava o bolo. Além de que, se você olhasse umas costas, das para se ver como tinha alguns cacos encrustados nas minhas costas, enquanto se dava para perceber o sangue saindo das feridas. Silêncio. Era somente ele que impregnava o lugar. O silêncio enquanto eu continuava na mesma posição sentada. Meus olhos negros ferozes agora eram simplesmente frios e negros, como se você pudesse ver o abismo neles, que olhavam diretamente para o meu chocolate quente, que agora era um simples pedra de sorvete de chocolate, enquanto meu bolo, que era macio e gostoso, era uma pedra que entortava diretamente a colher. O silêncio era ok, mas dava medo porque não era uma bomba relógio que poderia explodir a qualquer momento. Era simplesmente imprevisível. Eu deixo lentamente a colher no balcão, enquanto me levantava lentamente da cadeira, enquanto andava até a janela quebrada do lugar, enquanto tirava lentamente os cacos de vidros das minhas costas, fazendo com que os cacos caiam no chão manchados com o meu sangue que saía das minhas costas. Eu saio da cafeteira para olhar para cima lentamente com meus olhos frios, olhando uma figura voando pela cidade, enquanto causava ventos e tempestades, sendo obviamente a responsável do que tinha acontecido comigo. Eu não estava pensando em intervir nessa situação, mas você realmente conseguiu estragar meu dia. Eu ergo meu braço olhando o Omnitrix em meu pulso, ainda com meus olhos frios que ao olhar o Omnitrix brilharam com um fogo de morte. Eu aperto o botão do Omnitrix, fazendo a tampa girar e subir para mostrar a silhueta perfeita para o alien que eu usaria nessa situação. Se essa Akuma tem poderes relacionados com gelo, então vamos combater ela com o elemento contrário. Eu clico com o dedo no símbolo do Omnitrix, fazendo meu corpo ser completamente rodeado por uma luz verde, sentindo como o calor do meu corpo se intensificava, enquanto por meus sentimentos de ir ao ambiente ao redor esquentava, fazendo o gelo derreter somente para evaporar no ar, enquanto o metal em alguns lugares ficavam vermelhos para começarem a derreter aos poucos. Uma cortina de fogo surgia no lugar para uma figura sair caminhando do fogo, fazendo o ambiente gélido ficar um calor infernal. Seus passos faziam o pavimento em seus pés derreterem, enquanto seu corpo, que agora não era mais um pouco humano, era coberto por lava e rochas vulcânicas. Um ser feito de puro fogo surgiu com o símbolo do Omnitrix chama. Alien com o melhor poder de fogo da série, é também o meu top 3 aliens favoritos de toda a série de Ben 10, mas agora eu só tinha um único objetivo em mente, enquanto essa transformado naquela forma: queimar o insolente que atrapalhou minha merenda.